Você já ouviu falar de Hildegard Bingen? Talvez você vai responder para mim assim. A única Hildegard que eu já ouvi falar até hoje é a Hildegard Angel, a jornalista brasileira. Mas essa outra aí, nunca ouvi falar. Talvez. Hildegard Bingen foi uma freira alemã da Idade Média. Ela viveu, grosso modo, 900 anos atrás. Ou seja, há quase 1000 anos. Muito tempo atrás. E o que tem de mais a vida de Hildegard Bingen? Muita coisa. A sua história, sua biografia, nos conta que ela era de uma família bastante numerosa, como era extremamente comum naquele tempo. As famílias todas eram muito grandes. E ela era a caçula de 10. E foi enviada para um mosteiro ainda muito cedo na sua vida. O que era um convento, na verdade, né? Eu falei errado, foi enviada para um convento. O que era também relativamente comum naquele tempo. Hildegard Bingen foi uma mística cristã. Ela escreveu sobre as visões que ela teve. E uma mulher profundamente comprometida e apaixonada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E as suas visões, ela descreveu como que falando, como as visões apresentavam para ela assuntos relacionados à vida com Deus. Ela tinha uma profundidade de comunhão com Deus que poucas pessoas têm, poucas pessoas costumam ter. Mas ela não era apenas uma mística contemplativa que fica parada o tempo todo só no quarto fazendo meditação, trancada numa cela em meditação o tempo todo. Não, longe disso, muito longe disso. Hildegard Bingen teve uma vida extremamente ativa. Naquele tempo não havia o WhatsApp, então as cartas, as correspondências eram todas escritas à mão. E ela teve extensas trocas de correspondências com muitas figuras importantes da Europa do seu tempo. E ela era uma grande estudiosa da natureza. Se fosse hoje, nós a classificaríamos como tendo sido uma botânica. Porque ela era estudiosa das plantas e escreveu um livro falando sobre propriedades de muitas plantas, propriedades medicinais, que planta, que chá, que infusão você vai fazer para tratar tal problema. Use esta planta aqui, ou aquela outra. E a motivação de Hildegard para estudar plantas e escrever a respeito foi a partir de uma convicção teológica que ela tinha. A convicção é a seguinte: a criação reflete de alguma maneira o seu Criador. E no caso específico, né, a parte da criação a qual ela dedicou sua atenção, as plantas, a vegetação. Então, ela acreditava nisso. Tudo da criação, de alguma maneira, vai refletir a glória de Deus. E tem um trecho que ela falou a respeito dos raios do sol, né? Os raios do sol que nos atingem aqui na Terra, nos alcançam aqui no nosso planeta, de alguma maneira refletem, né, o astro que os emitiu. Então, ao estudar uma planta e ao escrever a respeito, eu dizer, essa planta aqui é boa para tratar dessa enfermidade, daquela ou daquela outra, ela fazia isso a partir de uma convicção de fé. Porque ela cria que Deus criou, então isso aqui vai fazer o bem, é para o bem. Olha só, depois dela, vamos lembrar, conforme eu disse aqui no início, nós estamos quase 1000 anos depois dela. Então, quantos e quantos e quantos tratados de botânica foram escritos? A medicina popular, a sabedoria rural, tradicional, tem um conhecimento muito grande disso, de plantas que servem para tratar os mais variados problemas. Hildegard Bingen foi uma das primeiras pessoas a se preocupar em escrever isso.
e colocar por escrito, deixar para a posteridade. E os escritos de Hildegard foram traduzidos para muitas línguas. Certamente já havia esse tipo de preocupação antes dela, mas ela foi a primeira a sistematizar, digamos assim, a importância teológica das plantas, e a partir daí a gente pode pensar em tantas implicações, né, para o movimento ecológico, a crise ecológica que vivemos em nosso tempo, que evidentemente não existia no tempo dela, mas que hoje, lamentavelmente, é uma questão muito séria, quando muitos veem a natureza apenas como algo que pode ser descartado em prol do lucro. O que vale é lucrar, e se para isso tiver que desmatar e levar à extinção espécies vegetais e animais, não é problema. Não é problema. O lucro fala mais alto. Essa é a mentalidade capitalista que domina o nosso tempo. Mentalidade esta que não havia no tempo de Hildegard, e se ela conhecesse, com certeza ela iria reprovar. Hildegard Bingen foi aquilo que é chamado de polímata. Você nunca viu essa palavra? Polímata. A palavra é empregada para se referir a uma pessoa que tem conhecimento em áreas muito diferentes. Ela era também musicista, escreveu música, como uma compositora musical. Não escreveu apenas sobre plantas e suas propriedades, não. Ela, como eu disse aqui, trocou correspondências com muitas pessoas que eram figuras-chave, lideranças da Europa do seu tempo. Ela foi uma pessoa que usou todas as capacidades que tinha para o bem do próximo e para a glória de Deus. Hildegard Bingen é um desafio para nós. Ela era uma mulher que desafiou muitas convenções sociais do seu tempo, porque ela pregava, ela fazia exposição dos textos bíblicos, exposição das escrituras, e sofreu preconceito por causa disso. Mesmo assim, levou adiante o que entendeu ser um chamado divino. As capacidades que ela tinha, sua inteligência, seu poder de atenção, de observação, suas habilidades de liderança, tudo que ela tinha e possuía, ela entregou ao serviço ao próximo e para a glória de Deus. O que você sabe fazer, o que você tem, que você pode, a partir daí, usar como um instrumento para ajudar o próximo, ajudar o semelhante e dar glória a Deus por intermédio daquilo que você faz. Pessoas como Hildegard Bingen no passado, e como muitas outras pessoas que estão hoje aí no nosso tempo, fazem assim, não consideram aquilo que tem como sendo exclusivamente seu, apenas para o seu próprio proveito. Mas pensam no próximo, pensam no semelhante, porque sabem que com isso estarão glorificando a Deus. Faz algum sentido para você? Se sim, já vai logo clicando aí na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café, e se você já se inscreveu, muito obrigado. Hildegard Bingen, presente.